Oi, oi para você que está aí do outro lado. Hoje temos dica importante nesse vídeo para quem quer melhorar a aparência, a textura da sua pele sem sensibilizá-la ou sem atrapalhar, por exemplo, o seu tratamento contra o melasma. Se não me conhece, muito prazer, meu nome é Lisiane Gotems e nesse canal eu dou dicas de beleza, falo de pele, cabelo, maquiagem, unha, tudo que diz respeito à beleza da mulher. Dá uma vasculhada no canal aí, se for de seu interesse, inscreva-se para me acompanhar. Se gostar desse vídeo, não saia sem deixar o seu like, isso é muito importante, eu agradeço desde já. Se quiser também me acompanhe lá pelo Instagram e agora vamos pro vídeo. Apesar de muitos de vocês elogiarem minha pele quando vem aí no vídeo, né? Acho que tá tudo lindo, maravilhoso. Vocês perguntam o que você faz para ter essa pele tão maravilhosa, tão linda. Na verdade, não, a minha pele não é boa, minha pele nunca foi boa. Desde a juventude sempre tive muitos problemas, sempre tive muita acne. Na adolescência, né, eu tenho marcas dessas acnes. Eu tenho poros dilatados, eu tenho muitos cravinhos. Agora, por último, me saíram umas espinhas que eu não sei de onde surgiram, uma coisa horrorosa e diferente da acne que eu tinha quando era jovem. Mas enfim, agora tem os sinais da idade também, né? E tem a questão da secura da pele, que veio não só com a idade, mas também com o clima de onde eu estou morando. Tenho hiperplasia sebácea, já falei pra vocês aqui, tem vídeo no canal que fala sobre isso, enfim. Então, a minha pele sempre foi uma pele problemática, eu nunca considerei a minha pele boa nem bonita, e por isso a minha incansável busca de produtos cada vez melhores. Por isso que eu tenho essa paixão por aprender, conhecer sobre produtos de pele. Como vocês sabem, faz muito tempo que eu não uso nada agressivo na minha pele, como os ácidos, por exemplo. E os ácidos são os melhores amigos da pele no quesito textura, né? Para melhorar em muitas coisas, inclusive diminuir linhas de expressão, minimizar, né, rugas, linhas, poros dilatados e esse problema da textura da pele. Os ácidos são os melhores para fazerem isso. Porém, já faz aí, eu posso dizer para vocês assim, ó, com certeza, assim, um tempo cheio, uns 2 anos, com certeza eu não uso ácido no rosto e é uma coisa que faz falta ao longo do tempo, né? Mas por conta da sensibilidade da minha pele, essa questão do melasma também que eu falei em vídeo há pouco tempo, né, para vocês, que é a questão de sensibilizar ainda mais a pele, né, agredir a pele ali com produtos mais fortes. Então eu tenho evitado o uso, né, e realmente não tenho usado nada de ácidos até pouco tempo atrás. Mas acontece que faz um tempinho já que eu tô observando que a minha pele tá necessitando aí de uma ajudinha, de alguma coisa diferente, porque já faz muito tempo que eu tô focando só na hidratação, só em melhorar a barreira protetora da pele. Então, com o tempo, comecei a observar e olhando mais de perto, né? Principalmente essa região central aqui, que é a região mais problemática, tem me chamado a atenção e eu tô sentindo a necessidade de fazer alguma coisa para melhorar. Para quem não sabe, gente, quando falamos assim em textura de pele, tá? Por exemplo, uma pele que não tem textura é uma pele bem lisinha, que é o que acontece na minha pele mais da lateral aqui, que é uma pele que é fininha, até pela sensibilidade dela, por ser uma pele mais seca, é uma pele mais fininha. E isso nós sentimos não só ao toque na pele, mas também na aparência da pele mesmo, tá? Uma pele que tá com uma textura ruim é uma pele que tem imperfeições no sentido de alto relevo e também fica com os poros mais dilatados e, no modo geral, a aparência da pele não fica legal. Então, quando maquiamos, por exemplo, em vez de melhorar, às vezes ressalta alguns defeitos ali, algumas deficiências nesse sentido, tá? Então eu vou contar para vocês agora o que eu resolvi fazer para melhorar isso, porque eu tive que parar e pensar, né? Como que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho que ir com cuidado aí, não só por causa do melasma, mas também por causa da pele seca. Então o que eu fiz primeiro foi usar as máscaras de argila, né? Eu tenho aquele pozinho da argila mesmo, que eu misturo ali com água purificada, né? E aí eu faço ali aquela máscara, aplico no rosto, só nessa zona aqui, ou às vezes eu passo ela em todo o rosto mesmo, principalmente porque eu tô com a argila branca, que é clareadora, mas eu não posso deixar muito tempo, né? Senão resseca muito aqui na lateral. Mas enfim, a argila ajuda muito a limpar a pele e melhora um pouco essa questão da textura. O Cleansing Oil que eu uso para remover a maquiagem
Também já falei aqui no YouTube, né, tá num videozinho rápido, eu falei sobre como ele limpa a pele, como melhora essa questão dos poros, né? Quanto mais limpos estão os poros, mais fechadinhos eles ficam. Isso facilita para eles fecharem. Se eles estão com sujeira ali dentro, eles vão se manter abertos, né? Mas são coisas que a gente faz e funciona mais assim no dia que você faz. Não tem um efeito a longo prazo e era disso que eu tava sentindo falta. Por acaso, em uma das minhas compras, em um dos sites que eu costumo comprar, né, os meus produtos de skincare, eu ganhei 2 sachês, né, que são 2 amostrinhas de 2 ácidos específicos aí para pele e justamente são ácidos que melhoram a textura da pele, que é o ácido salicílico e o ácido cítrico. Eu nunca usei esses ácidos antes, tá? Quando eu usei ácido, era o ácido retinóico, né? Medicamento mesmo, que foi receitado por dermatologista, né? E era uma coisa que se a minha pele não tivesse ficado ruim assim, de sensibilidade, eu poderia estar usando ainda, mas eu tive que parar totalmente. Porque o ácido retinol ou retinóico, né? O derivado ou o medicamento, funciona muito bem para isso também. E eu ganhei 2 sachezinhos, gente, que infelizmente a pessoa que usou um esqueceu que ia fazer vídeo e jogou fora, então eu tenho só um para mostrar para vocês, que é esse da foto e da capa. Esse aqui é o que eu tô usando no momento, tá? Eu já usei o outro, dei um tempo e agora eu tô usando esse aqui. Eu vou falar para vocês o que esses 2 ácidos prometem fazer na pele, tá? E que eu achei bastante interessante. E vou contar para vocês como que eu tô usando, tendo a pele sensível, tendo essa questão de melasma, como que eu fiz, né, para conseguir usar e conseguir melhorar a textura da pele, apesar de ter esses problemas de pele. Então, vamos lá. Eu ganhei esse aqui, tá, que é dessa marca que tem esse Ezinho aqui, que eu não sei como é a pronúncia, mas se escreve Etat, com T mudo, Etat Pur, tá, é como se escreve. Os 2 eram dessa mesma marca. Então, esse ácido cítrico, o que que ele faz? Diz que é um concentrado ativo puro, rico em ácido cítrico para a pele baça com poros dilatados. Ajuda a regenerar, refinar e renovar a tez ou a pele, né? Sistema de difusão patenteado com uma tecnologia de ponta que difunde o ativo onde a pele precisa, que é o caso dessa marca, né? Aí fala aqui qual é a concentração que tem de ácido cítrico, de ácido cítrico puro, 10% de ácido cítrico puro e 16% de ácido cítrico para uma ação queratolítica, regeneradora e refinante. Estimula a renovação celular natural, refina o grão da pele, que é isso que estamos interessados, atenua a aparência dos poros, é o que queremos também, melhora a luminosidade natural, ideal para a pele baça e com poros dilatados, tá? Ele é um gelzinho transparente que passa na pele e o outro era assim também. Então, antes de dizer para vocês como que eu tenho feito para usar, eu vou ler para vocês sobre o ácido salicílico. O que eu usei é dessa mesma marca e era um ácido salicílico a 2%, tá? Ativo puro, diz aqui. É um concentrado para pele acneica com imperfeições. E o que que ele faz? Diz que ele tem ação anti-inflamatória, queratolítica, como esse outro, e purificante. Atenua nas lesões retencionais e inflamatórias, reduz as imperfeições e uniformiza a tez, ideal para a pele acneica, tá? Então, o ácido salicílico, como muita gente conhece, quem cuida da pele conhece os ácidos e sabe, né? O ácido salicílico, ele é bem indicado, inclusive muita gente usa sabonete com ácido salicílico ou usa o ácido mesmo, né, para esse tipo de tratamento que eu tô fazendo, por causa da questão da acne. Ele evita, ele trata e também ele evita as próximas de saírem, de estourarem mais acne, mais espinhas na pele, tá? O jeito de usar foi o mesmo, porém, como esse aqui já é o segundo ácido que eu tô usando, eu tive um cuidado maior com o primeiro. Agora, esse aqui eu já tô usando ele puro, direto na pele, mas como que eu fiz com o outro? Eu comecei usando por cima de uma camadinha de hidratante na minha pele. Eu passava um pouquinho de hidratante e depois eu passava ele em cima. E eu usei, e ainda estou usando, apenas
nesta região central do meu rosto, tá? Que é testa, principalmente parte central da testa, nariz, lateral do nariz e queixo, tá? E aqui, ó, nessa parte da bochecha aqui eu passo também, mas eu evito daqui pra cá, tá? Essa parte mais ressecada. Então, as primeiras vezes que eu usei com um cremezinho por baixo, não usei todos os dias, eu alternei. Depois eu parei de passar o creme e comecei a passar ele direto com a pele limpa. Saía do banho, aplicava uma camadinha na minha pele, e é como eu tenho feito agora, tá? Então, eu terminei de usar o outro sachê, que era o ácido salicílico, esse é o ácido cítrico. Eu terminei de usar da mesma forma que eu tô usando esse aqui agora, tá? Só nos primeiros dias, primeiras 2 semanas ali, que eu tive um cuidado de usar com creme por baixo para acostumar a pele, para não dar aquele tapa assim, né? Logo de cara e assustar a pele e ter alguma reação. Então, comecei, essa é uma dica importante, sempre que começa um ácido novo, ou você nunca usou ácido e vai começar, ou como eu ficou muito tempo sem usar ácido, é interessante passar uma camadinha de creme, aí passa o ácido por cima, tá? E aí depois passa mais creme ainda, né? Depois de um tempo que fizer a ação do produto, para hidratar bem, né? E no outro dia hidrata muito bem a pele também. E de preferência alterne os dias. Aí depois você pode até intensificar, passar por um período, por exemplo, uma semana, um período de 4, 5 dias, passar assim, 3, 4 dias seguidos, né? E depois dar uma pausa também. Enfim, você tem que ir vendo como que a sua pele responde, tá? Eu tenho alternado, eu ainda alterno, até porque eu esqueço de passar algumas noites. Porque como que eu faço? Eu saio do banho com a pele limpa, passo uma camadinha desse gelzinho, né? Espero agir por uns bons minutos, tá? Digamos assim, ó, uns 10, 15 minutos. E depois eu venho com os meus produtos normais de skincare da noite. Uso apenas à noite, não durante o dia. Ácido é sempre importante usar à noite, tá? A não ser que seja por recomendação médica, dependendo do tipo do ácido, você possa usar de dia também. Mas se você vai fazer por conta própria, use à noite e retire pela manhã, tá? Lavando o rosto. Então, eu faço assim, depois passo meus produtos normais de skincare, meus serums, meus cremes, tudo normal, eu taco por cima, tá? A única coisa que eu passo antes disso aqui eu borrifo água termal para lavar o rosto, tirar o calcário da água daqui, né? E eu passo também o tônico, né? Porque eu tô usando um tônico agora, um tônico de Clarins para pele sensível. Eu passo esse tônico antes, aí já ajuda também a amenizar um pouco, né? A questão aí da agressividade do ácido. E aí eu passo ele. Depois eu venho com sérum e com creme, né? Que aí termino o meu skincare da noite. Faço aí um dia sim, um dia não, ou faço 2 dias seguidos e um não. Eu vou fazendo assim conforme eu lembro. Eu tô passando, a coisa tá meio bagunçada, eu tô fazendo assim bem por conta mesmo, tá? Mas com a intenção de melhorar essa questão aí da textura. Não vai ainda não está dando um resultado que eu espero, tá? Eu sinto uma melhora, principalmente com o outro ácido, eu senti mais. Talvez até porque foi o primeiro, né? Depois de tanto tempo sem usar ácido. Mas eu senti uma melhora, assim, mais notável com o ácido salicílico. E esse aqui eu não tô notando muito. E também tem uma questão, gente, que como é sachê que eu tô usando, né? O sachê fica aberto. Por mais que eu faça assim, eu depois de usar para fechar bem, para colar aqui, pode ficar ali uma parte entrando ar. E isso enfraquece o produto, tá? Quando é um potinho mesmo, né? Uma bisnaga bem fechadinho, mantém a integridade do produto, né? O meu como é sachê, ele pode ficar mais fraquinho ao longo dos dias, tá? Mas como eu tô, por enquanto, só fazendo um teste, tô no verão aqui, eu não vou fazer nada muito agressivo agora, é a forma que eu encontrei de dar uma melhoradinha, pelo menos. Então, no inverno eu vou intensificar e vou montar um tratamento, assim, bem bom mesmo pra pele. E aí venho aqui, conto pra vocês, mostro, né, tudo que eu estiver usando, como sempre. Mas no momento a dica que eu quero dar pra vocês é essa, né? Como começar a usar pra ter o cuidado com a pele e como fazer pra não atrapalhar um outro tratamento que você esteja fazendo ou para não sensibilizar ainda mais a sua pele. Esse jeito que eu fiz
Foi tranquilo, não sensibilizou nada a minha pele, até agora tá super tranquilo e eu consegui ter um pouquinho já de resultado sim, tá bem? Então fica a dica aí para você também. Espero que tenham gostado de mais essa diquinha de beleza. Se gostaram, deixa o seu like. Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!